Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso episódio de hoje do podcast Caminhos na Vida. Hoje a gente vai abrir aqui o podcast com um texto e depois uma continuação de um outro tema. E o texto que eu vou falar hoje é do livro Feliz, de José Carlos de Luca, A Felicidade Pronta para Entrar em Nossa Vida. E eu escolhi o capítulo 2, que ele tem o título de Tenha um Bom Olhar. Vamos ler aqui para você e aí a gente liga com outro assunto interessante também. Que ele diz o seguinte: Alberto Camus, escritor francês, afirmou que ajudamos muito mais uma pessoa dando dela própria uma imagem favorável do que apontando constantemente seus defeitos. Quem deseja ser feliz precisa meditar a respeito deste conselho. Nós adoramos quando as pessoas ressaltam nossos aspectos positivos. Sentimos um bem-estar incrível quando somos elogiados, porém, raramente fazemos isso acontecer conosco. Em regra, temos a tendência de mais nos criticarmos do que nos elogiarmos. Continuamos a colocar em destaque dos nossos erros e fechamos os olhos para os nossos acertos. Absurdamente, parece que comemoramos as derrotas e fazemos um eterno silêncio para as nossas vitórias. Quando agimos bem, quando conquistamos algo, parece que uma voz nos diz: não fez mais do que a sua obrigação. Com isso, criamos uma imagem negativa de nós mesmos, porque só enaltecemos os nossos pontos fracos e, paradoxalmente, eles acabam se tornando mais fortes. E assim, não dá para ser feliz, pois a sensação interna que essa imagem negativa provoca é a de que somos fracassados, defeituosos e inadequados. A felicidade é fruto de um bem-estar íntimo. É você se sentir confortável consigo mesmo. Isso pressupõe que você tenha uma imagem favorável a seu próprio respeito. Você precisa se aprovar. Não é deixar de olhar para os seus defeitos, mas é entender que você, a despeito de possuí-los, é muito maior do que as imperfeições do momento. Você não é o seu defeito. Você é a criação divina e, portanto, não foi concebido com imperfeições. Aquilo que chamamos de defeito é apenas desconhecimento da nossa grandeza espiritual ainda não descoberta. Quanto mais você conseguir ver as coisas boas que há dentro de si, mais você irá se sentir bem consigo mesmo e se estimulará a ser melhor a cada dia. Esse texto ele ainda tem um finalzinho aqui que eu vou ler para você, que ele fala o seguinte: eu fiz essa experiência quando escrevia este capítulo. A experiência que ele fala é enaltecer os próprios pontos positivos, né? Entender aquilo que ele tem de bom. Ainda cita algumas coisas que Jesus falava. E timidamente, por alguns segundos, consegui me olhar de um jeito melhor, de um jeito que Deus me enxerga. E sabe o que me aconteceu? Acho que consegui enxergar Deus. Eu vi, com os olhos da alma, que Deus é uma criança sorrindo para nós. E assim termina esse textinho aqui do José Carlos de Luca. Eu anotei algumas coisas interessantes para a gente poder falar aqui. E depois eu ligo com outro assunto. A primeira coisa delas é que adoramos quando citam algo bom a nosso respeito. É ou não é legal? De repente alguém chega para você e fala: nossa, você fez uma coisa que pouca gente fez até agora para mim. Ou, você é uma pessoa boa, eu gosto da sua companhia. Coisas que a gente gosta de escutar, né? Mas a gente raramente faz isso com a gente mesmo. É difícil, de repente, você parar um pouco, olhar para você diante do espelho e falar assim: tá aí uma pessoa que realmente eu estou gostando de ver. Muita gente
tem isso, mas não declara isso. Porque pode parecer que está sendo um pouco modesto, né? Tem um ar de superioridade, mas isso aí é uma condição que vão colocando na nossa cabeça. Você bater no peito e falar que você é realmente bom, não é defeito, não é um gesto de superioridade, é reconhecer naquilo que você é bom. E você falar para você mesmo, é um carinho que você tem para você mesmo nesse momento. E a gente não faz isso porque a gente está acostumado a esperar que os outros façam e a gente não faz. Né? Esse negócio de você não fez nada mais do que a sua obrigação é uma coisa que vem de muito tempo e de repente você pode ter recebido isso de pai, de mãe, quando você entregou lá uma prova que você tirou nota 10 e aí a pessoa veio e fala assim, por quê? Isso aí é o que você tem que fazer, isso é a sua vida, estudar, não fez mais do que a sua obrigação. Mas na verdade o que aconteceu ali é fruto do seu esforço, né? O seu trabalho hoje, o resultado positivo que você tem, ou o resultado que você conseguiu, seja ele positivo ou negativo, ele é fruto do seu esforço. Então você tem que se orgulhar e entender que aquilo ali é obra sua, né? E aqui fala, a felicidade ela tem que ser fruto do seu bem-estar íntimo. Se lá dentro você não estiver bem, você não vai conseguir buscar essa felicidade que de tanto fala, né? E não deixar de olhar os seus defeitos, porque quando a gente ignora os nossos defeitos, né, a gente dá as costas para os nossos defeitos, aí está um grande problema. Né? Você pode estar enaltecendo só coisas boas, mas ali você tem que olhar também os dois pontos da balança. Né? E aí você entende que você é muito maior do que os seus defeitos. Os seus defeitos, eles são, como ele diz aqui, o desconhecimento da nossa grandeza espiritual. A gente entra nesse mundo, nessa nossa vida, esquecendo muita coisa da essência do nosso espírito. E para o nosso bem, isso que acontece, porque se você soubesse de tudo isso que o Pai colocou na sua criação, onde que está o esforço de uma possível evolução? Né? Hoje, nesse dia de hoje, desse podcast especial do dia 28 de setembro, eu vou fazer uma palestra, vou dar uma palestra, que ela vai falar sobre o livre-arbítrio e as responsabilidades. E aqui eu puxei esse assunto justamente para te poder ilustrar. O livre-arbítrio, né, a livre escolha, diante de você enxergar os seus defeitos e também enaltecer os seus pontos positivos, e quais são as suas responsabilidades nisso tudo. Então, ter o livre-arbítrio é com relação à escolha, se eu enalteço mais os meus defeitos, né? Se eu dou mais visão, mais luminosidade, mais atenção, eu bato mais palma para aquilo que realmente eu tenho problemas, ou eu dou mais importância aos defeitos, escolhendo também que as minhas virtudes possam ajudar esses defeitos a serem resolvidos de alguma forma, minimizados, corrigidos, e com, assim, ferramentas eu consiga resolver os meus defeitos dessa vida, né? E nesse espaço aqui que a gente está falando sobre livre-arbítrio e responsabilidade, onde fica a minha responsabilidade para comigo nisso tudo? Quem que é o grande beneficiado caso eu aplique essa opção do livre-arbítrio de olhar para os meus defeitos, mas também enaltecer meus pontos positivos, né? Quem que vai ser o maior beneficiado nesse caso? Sou eu. Eu estou trabalhando para mim, né? Eu estou fazendo com que a minha vida melhore dia após dia, mesmo que seja a um passo pequeno. Mesmo que eu chegue no final da minha eternidade aqui e eu tenha melhorado 1%, mas já é muita coisa. Já é muita coisa. Então, olhar para os seus defeitos, entender o que te atrapalha, começar a entender que você tem muito mais virtudes do que defeitos, então vai ser um passo muito positivo para você resolver a sua vida de algum jeito. E aí você começa a aplicar isso na vida do próximo que está ao seu lado,
da sua família, dos seus amigos, porque é assim que a gente consegue resolver e dar nosso apoio ao ambiente que nos cerca, primeiro olhando para a gente, depois olhando para o ambiente ao nosso redor. Eu gostei muito desse texto, eu achei que a gente precisa de uma dose de autoestima, de enxergar aquilo que a gente tem de bom como sendo uma opção de ferramentas para a gente correr atrás daquilo que realmente a gente precisa melhorar. Sinto muito que muitas pessoas estão olhando só a parte vazia, meio vazia do copo, né? A gente não está vendo aqui a parte meio cheia. Sinto muito que as pessoas estão mais voltadas para a negatividade, estão enaltecendo coisas que ainda não aconteceram, o que é um desperdício de tempo gigante, né? Essa semana mesmo eu tive aí uma experiência, não vou falar em detalhes, mas uma pessoa veio falar para mim que outra pessoa estava já num estado de doença terminal. Mas isso sem saber se essa outra pessoa está tratando, se tem processo de cura, qual é a chance de cura, simplesmente porque ela ouviu falar que outra pessoa disse. Aí é uma série de coisas que vão acontecendo, né? A negatividade vai subindo a cada vez que a gente recebe um tipo de notícia. E por que isso? Por que a gente tem a grande facilidade de enaltecer dor, né? E a grande dificuldade de encontrar o amor, ou se não encontrar a esperança num processo de cura de uma pessoa que está doente? Por que isso? Né? Uma coisa para a gente poder pensar, que isso só depende da gente mudar. Só depende do nosso olhar para essa situação como um todo, de mudar isso de uma forma positiva, porque, querendo ou não, a outra pessoa que está sofrendo, se a gente muda esse olhar, a gente emite uma compaixão, uma caridade, um desejo de ajuda, ela recebe, através de uma oração, uma prece, uma vibração positiva. Então isso aqui é só um exemplo, para a gente poder entender que o beneficiado, ou a pessoa que vai receber o malefício, nesse caso, é a própria pessoa que está emitindo esse tipo de comentário e comportamento, né? Então fica aqui nosso ponto de reflexão de hoje sobre esse processo de ter um bom olhar, né? E aí, como reflexão que eu vou mandar para você aqui, eu queria que você parasse um pouquinho agora e pensasse na sua pessoa, essa pessoa que está aí me escutando, que segue aqui o nosso podcast, que você faça um exame de consciência e liste para você mesmo, sem ter que falar para ninguém, quais são as suas boas características como pessoa. O que você tem de bom? E a partir desse o que você tem de bom, o que você tem de bom para ofertar para o mundo a favor aí de quem está ao seu lado. Pensa nisso. Eu acho que é um ponto de reflexão muito importante para o dia de hoje. O que eu tenho de bom e que eu posso contribuir para o mundo. Aqueles que estão em Sorocaba e que quiserem assistir a minha palestra, ela acontece hoje às 20 horas no Centro Espírita Flammarion, que fica pertinho ali do Shopping Sorocaba. Então quem quiser mais informações é só me mandar aqui uma mensagem pelo WhatsApp, né? Aqueles que tiverem meu WhatsApp, ou pelo próprio comentário do YouTube. Se você estiver em Sorocaba, será um prazer receber você lá, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Quem não estiver em Sorocaba e quiser mesmo assim a palestra, eu já tenho ela gravada. Essa palestra foi gravada ontem. Eu sempre gravo um dia antes, para eu poder ver como é que eu vou falar, para eu abordar o tema e tudo mais. Mas eu só solto essa palestra depois que ela acontece realmente. Então quem quiser essa palestra me avisa, que eu mando o link, e que está aqui também no canal, mas ele está escondido, e aí você pode também assistir aí no conforto da sua casa, para que você possa refletir um pouco mais sobre livre-arbítrio e responsabilidades, tá bom?
É isso para a gente fechar a nossa semana. Eu queria trazer esse tema faz um tempinho já, unir essas duas coisas, ter um olhar melhor sobre si e também falar um pouco sobre livre-arbítrio. E aí está o nosso podcast de hoje. Eu espero que o seu dia seja incrível, que você tenha muitas coisas boas para se orgulhar como pessoa daquilo que você fez. E a gente volta no próximo episódio do nosso podcast Caminhos na Vida. E eu te vejo muito em breve. Até!